Sabe o que é legal? É que o doutor colocou sempre a questão de tratamento. E muitas pessoas confundem o rol que ele cobre uma doença. Né? E na verdade, o rol ele é sempre baseado em tratamento. Fala galera, sejam bem-vindos ao Pode o Quê? O podcast que vai falar tudo sobre planos de saúde e seguros para você cliente e você corretor. Sejam bem-vindos. E hoje, pessoal, a gente está aqui com convidados mais do que especiais. O Tom, né, Tom? Dá um oi pra galera aí. Galera, tudo bem? A Aniele. Oi, galera. Que são da nossa equipe. E o nosso convidado mais do que especial, o Dr. Rafael Roba. Olá. Seja bem-vindo. Rafael, Roba ou Roba? Roba. Roba. Eu até vi dentro de uma entrevista sua que você sofreu muito bullying com esse... Pois é. É um nome que me traz aí algumas piadas, né, ao longo da vida. É verdade. Inclusive, até dentro desse podcast você falou que tinha um outro Rafael, né? Que era o Rafael. Essa história é engraçada, porque eu estudei na escola, no colégio, com o Rafael Furtado, né? Nossa, era a dupla. Era a dupla. O pessoal ficava de olho em vocês. E era Rafael Roba e Furtado. Então, imagino que já não gerou de piada, né? Eu imagino. Mas faz parte, já superei todas elas. E, enfim, o pessoal quando brinca hoje em dia fala, não, você não se ofende. Eu falo, imagina, se fosse pra me ofender, já teria me ofendido 30, 40 anos atrás. Né? Acho que todo mundo já sofreu com bullying, né? Meu nome é Leandro Giroudo. E o pessoal me chamava de Girino, Giraia, Geral. Então já viu, né? Já sei que o negócio ali você tem que ter cabeça. Antigamente pesava mais, mas hoje em dia até levo na brincadeira. E acho que essas brincadeiras não tinham o peso que tem hoje, né? A gente levava mais no espírito de brincadeira mesmo. Por ser o nosso primeiro podcast, que a gente tem trabalhado muito, com muito carinho, focado aí na questão de compartilhar conhecimento, né? Com o corretor até falei com a nossa equipe, falei, cara, quando a gente finalizar essa questão do podcast, a primeira pessoa que eu quero convidar, e agradeço muito por ter aceitado, é o Dr. Rafael Roba, que é uma pessoa que eu me inspiro muito e que aprendi muito também. Então, para quem não sabe, eu durante muito tempo frequentei aí as palestras que tinham aqui na Vilhena e conheci ele através das palestras, consumi muito o conteúdo dele, o que me fez aí crescer cada vez mais relacionado ao conhecimento por outra visão, né, doutor? Até porque hoje a gente tem a visão do corretor, a gente tem a visão do cliente, da dor do cliente, mas a visão de um advogado, a visão da jurisprudência é totalmente diferente, na verdade. Bom, antes de mais nada, Leandro, eu quero agradecer o convite, dizer que é uma honra, né, participar do primeiro podcast, primeiro episódio, eu estou muito feliz. Enfim, espero contribuir hoje, né, com as dúvidas, poder participar aí desse debate de forma construtiva. E, assim, a visão que a gente tem aqui é sempre do que dá problema, né? Porque o advogado recebe o cliente na hora que ele tem, de fato, o problema já nas mãos ali, né? E a gente precisa encontrar uma solução jurídica. Às vezes a gente consegue resolver o problema dele de forma extrajudicial, com uma notificação, um contato ou uma orientação, mas às vezes a gente tem que partir mesmo para a justiça, né? E aí entra toda essa discussão e essa jurisprudência que a gente pretende falar um pouco aqui hoje, né? E tem muita, né? Porque muitas vezes nós como corretores, né, enxergamos uma situação que muitas vezes a gente sente a dor do cliente, a gente quer ajudar o cliente, mas por vias de regra a gente não consegue, né? Até pela própria ANS, muitas vezes que a gente enxerga que seria aí um suporte ao corretor e até mesmo ao cliente na questão de orientação e ao cliente na questão aí de alguma ajuda, muitas vezes ela acaba sendo omissa, né? Ele não consegue 100% muitas vezes ali dentro da ANS ter realmente a solução do problema dele.
Assim, eu vejo o corretor primeiro, né, com um papel muito importante. Acho que o corretor ele tem sido cada vez mais demandado pelos clientes para funcionar também como um intermediador ali do conflito, né? Então eu acho que o corretor ele tem que se preparar para isso. É importante que ele saiba que a relação entre o cliente e a operadora depende de um bom trabalho dele, né? Então o corretor ele precisa se preparar para mediar esses conflitos entre o cliente e a operadora. Acho que isso pode resolver muitos problemas, né? E de fato o consumidor ele tem essa ferramenta, esse caminho pela ANS. Então quando ele enfrenta um problema ele pode procurar a ANS disponibiliza aquela ferramenta, a NIP, né, a notificação de intermediação preliminar, mas o que a ANS faz ali é uma intermediação mesmo, né, ela vai só intermediar o conflito entre o beneficiário e a operadora para tentar uma solução, mas nem sempre traz a solução para o caso específico, para o problema específico do consumidor. Às vezes eu acho que o cliente fica mais perdido ali, fala, poxa, acho que é para eles me ajudarem, de repente... E assim, mesmo que se identifique que a operadora está cometendo um ato ilícito, uma conduta abusiva, a ANS ela não tem o poder de exigir que a operadora, por exemplo, cubra um tratamento que foi negado. Ela pode multar a operadora, ela pode, enfim, tomar alguma medida administrativa, mas ela não pode dizer para a operadora cubra o tratamento do beneficiário, né? Então, muitas vezes o beneficiário busca a ANS, a ANS, enfim, inicialmente notifica a operadora para ela se manifestar, depois isso pode virar um processo administrativo e esse processo administrativo pode inclusive ensejar em uma multa e o reconhecimento de que a operadora cometeu ali alguma irregularidade. Mas o consumidor continua com o problema, o tratamento dele continua sendo negado. O tempo que isso leva até se transformar em uma multa para a operadora também muitas vezes não corresponde com a urgência do caso, né? Então às vezes o beneficiário precisa de um tratamento naquele momento, ele precisa se submeter a uma cirurgia, receber um medicamento, e aí o que muitos consumidores acabam fazendo é realmente buscar a justiça, que hoje aos olhos do consumidor tem sido realmente o meio aí que viabiliza o tratamento e combate abusividades das operadoras, né? Hoje a jurisprudência ela ajuda muito justamente pelo fato da urgência. Né? Uma jurisprudência, uma liminar hoje costuma sair rápido. Sim, casos urgentes, o judiciário tem dado respostas bem rápidas. Assim, né? Às vezes no mesmo dia que você entra com a ação, o juiz já analisa uma liminar, às vezes no dia seguinte. Então a resposta do judiciário é rápida. Lógico, não dá para dizer que todo mundo que busca justiça vai ter ali o reconhecimento do seu direito. A maior parte dos consumidores hoje que busca a justiça tem o direito reconhecido. A justiça entende que o consumidor está sendo lesado, né, pelas diversas situações que chegam na justiça. Mas o judiciário tem dado respostas rápidas, principalmente em casos de tratamento, né? O judiciário responde, as liminares são analisadas em questão de 1-2 dias no máximo. E quando essa liminar ela é aprovada ou dá direito de uma continuidade, cabe à própria advocacia, ao próprio advogado já a sinalizar a operadora, e isso tem que ser cumprido dentro de um prazo também muito rápido, né? Então, normalmente o juiz, quando ele concede uma liminar, ele determina que a operadora cumpra aquela obrigação. Então vamos supor que é um tratamento que está sendo negado, né? O juiz normalmente ele determina que a operadora em 48 horas ou em 5 dias disponibilize aquele tratamento. E já tem um prazo para isso? Já. Fixam um prazo. Normalmente já fixam uma multa em caso de descumprimento. Né? A multa é um dos meios que o juiz tem para obrigar a operadora a cumprir, mas se a multa por si só não servir para que a operadora cumpra a obrigação, o juiz tem outros mecanismos, né? Mas normalmente quando ele concede a liminar, ele já fixa um prazo e uma multa em caso de descumprimento, e na maioria dos casos o juiz diz que a própria decisão já serve como ofício e que a própria parte pode encaminhar essa liminar para a operadora. E aí aqui no escritório nós mesmos fazemos o protocolo dessa decisão perante a operadora, e a partir desse momento a operadora está ciente que tem que cumprir aquela liminar.
Agora, o juiz também pode, eventualmente, determinar que um oficial de justiça faça a intimação da operadora também, né? Então, aí depende, cada juiz é que decide conforme o entendimento dele ali. Talvez esse seja um passo que muitas vezes seja um passo que não fique claro, né? Um exemplo, o juiz determinou, então é importante entender que o próprio juiz já determina o prazo que a operadora tem para que ela efetive realmente aí a ação ou a liberação de algum procedimento e a maneira qual isso vai ser conduzido até a própria operadora, isso aí? Normalmente o juiz já deixa todas essas diretrizes na própria decisão. Então, legal. E até a gente entrou nos assuntos, né? Acabou atropelando um pouquinho, mas não tem problema. Mas eu queria, doutor, antes de dar continuidade, que você falasse um pouquinho sobre a Vilhena, até mesmo sobre você e até mesmo sobre o livro. Olha aqui o livro aqui, ó. Judicialização dos planos e seguros de saúde coletivo. Coletivo, né, doutor? Isso. Foco nele é no coletivo. Esse sim, os coletivos, Bom, o Vilhena Silva é um escritório especializado na área da saúde, né? Um escritório que já atua há mais de 20 anos nessa área. Eu estou aqui no escritório há 15 anos, hoje eu sou sócio, eu entrei aqui como estagiário no último ano da faculdade. Que legal. E estou aqui há 15 anos. E esse livro, na verdade, ele decorre da minha dissertação de mestrado, né? Eu defendi em 2017 meu mestrado. Foi uma pesquisa sobre a judicialização dos planos de saúde no Tribunal de Justiça de São Paulo e nessa pesquisa eu analisei mais de 4.000 decisões contra planos de saúde em ações que envolviam contratos coletivos, né? Então eu quis olhar quais eram os conflitos relativos aos contratos coletivos que chegavam ao judiciário. E com base nessa pesquisa a gente pôde identificar não só assim como o judiciário se comporta, porque eu acho que essa análise talvez seja a menos importante de todas, né? A importância de olhar a judicialização é o que não funcionou antes da judicialização, né? É o que está falhando para a judicialização existir, porque a gente precisa entender que a judicialização ela é reflexo de algo que não funcionou. Pode ser uma regulamentação mal feita, uma omissão regulatória, uma omissão da própria agência com relação à fiscalização e controles, meios de comunicação ineficazes das operadoras com o consumidor. Então a gente precisa entender o que não funcionou e que fez com que o consumidor chegasse até a justiça, né? Então, para a gente entender isso, a gente foi olhar sob a ótica da judicialização, tá? Então é uma pesquisa que traz esse olhar. Nós fizemos esse mapeamento, né, do perfil da judicialização dos contratos coletivos no Tribunal de Justiça de São Paulo. A gente escolheu São Paulo porque é o estado que tem a maior taxa de cobertura de plano de saúde. O número de processos. É o estado que tem a maior taxa de cobertura de plano de saúde. Então é um estado que representa bem, né, todo esse cenário. E aí, a partir daí, a gente fez aí, né, uma descrição de tudo que a gente encontrou e também sugestões de melhorias para a regulamentação. Então tem tudo aí no livro, e vou deixar esses 2 exemplares com vocês para que vocês enfim, divulguem e sorteiem aí entre as pessoas que vão 2 assistir. livros, mano. Vamos sortear então, hein? A gente vai bolar uma maneira aí para quem estiver assistindo esse vídeo, deixar o seu comentário, deixar o seu like, e a gente vai bolar uma maneira das pessoas que estão aqui, que comentaram, de receber esses 2 exemplares, que é muito bacana. Eu recebi um desses já há bastante tempo, já li o meu. São muitas histórias bacanas e que fazem a gente refletir aí também. Recebi até assinado pelo Instagram, que você me mandou, pediu um endereço bem bacana. Obrigado. Legal. Imagina. Eu até tinha aberto aqui, já sumiu de novo. Eu abri aqui para dar uma mapeada, apareceu o cancelamento de contrato, que acho que desse daí deve ser um dos pontos mais solicitados, né? Hoje, quais tipos de demandas hoje vocês costumam receber com maior frequência? A principal causa que leva o consumidor para a justiça hoje é a negativa de tratamento. Essa é o que lidera, né? O segundo principal motivo são os reajustes. Então, os reajustes hoje já representam, não eram, mas já representam hoje o segundo principal motivo. Falando que a gente está em maio, né, doutor? Rapaz, vai ser bravo esses próximos meses, hein? A gente está recebendo inicialmente aí os reajustes dos planos coletivos e tá bem
alto. Então isso é uma coisa até que eu fico curioso, assim, porque a gente sabe, lógico, né, enfim, a gente teve uma inflação alta, a gente teve a alta do dólar, a gente está tendo a retomada de tratamentos que estavam represados, então a gente entende tudo isso. Mas a ANS soltou hoje, inclusive, o boletim Covid com dados atualizados, né? E a sinistralidade das operadoras no primeiro trimestre de 2022 está no mesmo patamar pré-pandemia. Então, assim, o que justificaria ter o maior reajuste da história se a gente não está tendo a maior sinistralidade da história, né? Então, aliás, está até um pouco abaixo do que era pré-pandemia. Então, enfim, é uma curiosidade. Eu vi aí já algumas entidades estimando reajustes para os individuais que chegariam até 18%, né? Nos individuais, coletivos aí. Coletivos, a gente está vendo os reajustes mínimo de 15% e alguns em torno de 19%, 20%. A gente foi lançado no mercado um de 80%. Um de 80% de adesão, coletivo por adesão. Eu vi. Já chegou aqui. Já chegou, né? Já chegou aqui. Mas então, e aí a grande questão é essa, né? Porque assim, a gente pode dividir os planos de saúde em dois grandes grupos, os individuais e familiares e os coletivos, né? Os individuais e familiares, o reajuste é regulamentado pela ANS, então a ANS é que diz qual que vai ser o índice máximo. Os coletivos, o reajuste é livre, para que cada operador apure o seu próprio reajuste, né, com base nos seus próprios dados, e isso não tem controle, não tem fiscalização, não tem transparência, e essa é a grande questão, né? A abusividade, quando o judiciário reconhece a abusividade dos reajustes dos contratos coletivos, é justamente em razão da falta de transparência e controle para a apuração do índice, né? Tanto então, tanto é que a questão do pessoa física, né, foi mudado até um modelo para que você chegasse no valor do reajuste, e incluiu também a questão da inflação, que era muito desproporcional, uma inflação ali de 3%, 4% e um reajuste de 13%, que foi acho que no ano de 2016, 15, 16, que chegou a reajustar 13%, 14% o individual, né? E essa alteração, ela se deu em razão de uma auditoria, né, que o TCU fez na ANS. O TCU ele realizou uma auditoria na ANS para avaliar, dentre outras questões, a metodologia de cálculo dos reajustes dos planos individuais e familiares e também os mecanismos de controle e fiscalização da ANS com relação aos reajustes de todos os contratos, não só os individuais e familiares. E aí o TCU chegou a duas conclusões. Com relação aos planos individuais e familiares, ele entendeu que aquela metodologia de cálculo que era adotada antes pela ANS era uma metodologia que tinha diversas falhas, fazia cômputos em duplicidade, permitia que as operadoras inserissem dados no sistema com erros, com falhas, e a ANS não conseguia filtrar isso. Então, esse foi um dos resultados, né, dessa auditoria. E outro resultado dessa auditoria, outra conclusão dessa auditoria, foi que a ANS não tem o menor controle e fiscalização sobre os reajustes dos planos coletivos, né? E aí o relatório da auditoria é público, está disponível para qualquer um, e ele fala claramente que a ANS não tem mecanismos de controle e de fiscalização, não realizou fiscalização in loco nas operadoras, nem mesmo quando ela tinha evidências de irregularidades, né? E não garantia, e não garante até hoje, transparência para os consumidores de planos coletivos quanto à forma de cálculo, né, e os dados para se chegar aos índices dos contratos coletivos. Então, quer dizer, são falhas regulatórias que levam o consumidor ao judiciário. Aí volta naquilo que eu falei, né? Quando a gente olha um crescimento de demandas na justiça relacionados a reajuste, é porque tem uma falha regulatória com relação a isso e que o TCU apurou na ANS. E o que seria que utilizaria para regular esse tipo de reajuste dentro das operadoras? Olha, no mínimo fiscalização, controle, né, e transparência. A ANS deveria exigir transparência. Hoje, quando a gente ingressa com uma ação na justiça para questionar o reajuste de um contrato coletivo, às vezes o juiz manda fazer perícia e o perito diz o seguinte para a operadora: me traz toda a base de dados que justifica o índice que você fixou. Então você fixou 19% de reajuste, me traz a base de dados, os dados contábeis,
os documentos contábeis para justificar os 19%. Na maioria dos casos as operadoras não demonstram. E aí o juiz diz o seguinte, olha, como você não está demonstrando minimamente como você chegou nos 19%, então eu vou entender que esse reajuste é abusivo. E aí o que o judiciário, pelo menos em São Paulo, o que o judiciário tem feito? Ele afasta o reajuste que foi aplicado e manda aplicar no lugar o índice que a ANS autorizou para os individuais e familiares, né? E aí, com relação aos individuais e familiares, hoje a ANS já adota uma metodologia de cálculo que aí sim traz uma realidade mais próxima, né, do que é realmente necessário ali para equilibrar os contratos, né, porque a ANS ela apura os dados que ela recebe das operadoras, dados auditados, ela, com base nesses dados, apura a variação do custo médico hospitalar dos planos individuais e familiares e soma isso o IPCA expurgando o item saúde do IPCA, né? Então hoje a ANS tem uma forma de cálculo que já foi validada, tudo, então desde 2018, acho que assim, né? 2018, se não me engano. Foi. Um ano antes da pandemia, antes da pandemia. Isso, tanto é que... O primeiro reajuste foi 7 ponto alguma coisa, a gente falou, cara... Tanto que os reajustes até reduziram, né? E no ano passado foi negativo. Foi negativo. E o interessante é que a Abrange, que é a associação, né, que representa aí várias operadoras, ingressou com uma ação... Isso que eu ia falar, a Abrange que pediu uma maior transparência nessa questão, não foi? Não, do reajuste foi o IDEC. Tá. Com relação... Logo que o Instituto de Defesa do Consumidor, né? Que logo que o TCU divulgou esse relatório da auditoria, o IDEC ingressou com uma ação contra a ANS, exigindo que a ANS revisasse a sua metodologia de cálculo e tudo mais, né? E aí o IDEC precisou fazer a revisão o IDEC não, a ANS precisou fazer a revisão da sua metodologia de cálculo, abriu audiência pública e aí chegou nessa nova metodologia de cálculo. Com base nessa nova metodologia de cálculo, no ano passado a ANS apurou um índice negativo, de menos 8,14, se não me engano, não é isso? E aí o interessante é que a Abrange ingressou com uma ação contra a ANS questionando esse índice negativo. Só que o índice que a Abrange propôs foi menos 6 e não menos 8. Então, quer dizer, nem as operadoras, por meio da Abrange, conseguiram no ano passado justificar um índice que não fosse negativo, né? Isso mostra assim, como as operadoras tiveram um bom resultado financeiro. Foi o ano em que as operadoras menos tiveram sinistralidade. Sim. Com certeza ali a gente percebe que esse reajuste ele deveria ser seguido também para os planos coletivos. E a questão do plano coletivo, doutor, você acha que essa questão desses reajustes altos, ele tem a ver com essa questão que está em alta sobre o rol taxativo, o rol exemplificativo e também sobre a atualização do rol, que agora é a cada 6 meses e que isso pode impactar as operadoras num curto prazo e que antes era feito de 2 em 2 anos? Bom, eu acho que não. Na verdade, assim, o reajuste ele tem que sempre olhar os últimos 12 meses, sim, né? Então, não necessariamente... Que não tiveram tantos, como você disse, o próprio site da ANS soltou os números que não tiveram... que a sinistralidade não está em nenhum patamar exorbitante para justificar o maior índice da história, né? Como estão dizendo, né? Vai ser 80%, já tem 80%. Já tem um reajuste de 80%. Abusivo, bem abusivo. Mas eu acho que assim, essa questão da alteração da forma de atualização do rol era algo que de fato tinha que acontecer, né? Sim. Aquela atualização a cada 2 anos que a ANS fazia engessava muito, enfim, o acesso a tratamentos mais modernos, mais recentes. Então eu acho que assim, foi um avanço, né? Foi um passo importante fazer essa atualização contínua agora, mas eu acho que precisa ainda avançar a participação, principalmente dos consumidores, na avaliação de incorporação de tecnologia, né? Porque a gente sabe que, lógico, a ANS tem lá uma comissão que acompanha a atualização do rol, tem representantes de consumidores, mas esses representantes de consumidores, a gente sabe, eles já estão claramente demonstrando que eles não conseguem ter capacidade técnica para avaliar tecnologias, e isso depende de uma atuação da ANS para que os consumidores consigam ter conhecimento técnico que se equipare às operadoras para poder avaliar
incorporação de tecnologia, né? Então isso é um problema, porque muitas vezes as comissões precisam opinar sobre a incorporação ou não de um medicamento, e aí se traz uma série de estudos clínicos, econômicos e tudo mais, e aqueles representantes dos consumidores que estão lá para opinar não estão conseguindo ter apoio técnico suficiente para poder opinar adequadamente sobre isso. Então, é algo que precisa ser melhor adequado para que o consumidor de fato consiga participar com qualidade, né, da incorporação de tecnologia no rol. E esses estudos muito vêm da OMS, da Anvisa, que a gente pega muito caso em que o próprio rol, que na ANS, na própria ANS diz que é exemplificativo. O rol ele sempre foi interpretado como exemplificativo, inclusive pela própria ANS, né? As resoluções que atualizavam o rol sempre diziam é um rol de cobertura mínima obrigatória, né? Então, quer dizer, é um rol que tem que servir de base, de parâmetro para as coberturas, para a precificação de produtos, mas não quer dizer que o plano não tenha que cobrir tratamentos que eventualmente não estejam no rol, desde que não seja um tratamento experimental, desde que não seja um tratamento com finalidade puramente estética, desde que não seja, enfim, um tratamento que não tenha registro nas agências reguladoras do Brasil. Se tem indicação médica e não se enquadra em nenhuma daquelas exclusões que estão na Lei 9656, o plano tem que cobrir, né? Essa sempre foi a interpretação. É que de forma mais recente, uma das turmas do STJ passou a adotar um entendimento de que o rol tem que ser interpretado como taxativo, né? O STJ ele tem duas turmas que julgam matérias de plano de saúde, que é a terceira, uma coisa exemplificativa e outra taxativa, não foi? É a terceira e a quarta turma. E a terceira turma continuou com o entendimento que o rol é exemplificativo. Já a quarta turma mudou esse entendimento, mas de maneira recente, passando a interpretar o rol como taxativo, apesar de aceitar algumas exceções, né? Um taxativo, mas não tão taxativo, ele é um taxativo com algumas exceções. E aí ficou essa divergência. Em razão dessa divergência, um recurso acabou chegando à segunda sessão, né, que a segunda sessão reúne as duas turmas, para tentar unificar o entendimento. E aí nós já temos dois ministros, né, que votaram, o Luiz Felipe Salomão, que é o ministro, inclusive ele que trouxe essa tese para a quarta turma e sustentando que o rol é taxativo, mas no voto dele ele já traz exceções. Então, quer dizer, nem ele acredita num rol tão taxativo assim. E a ministra Nancy Andrighi, com um voto assim, muito bem fundamentado, sustentando o rol exemplificativo, inclusive reconhecendo que a ANS não tem competência para estabelecer um rol taxativo, né? Porque não cabe à ANS estabelecer as coberturas máximas obrigatórias, né, que os planos devem cobrir. Mas depois disso o julgamento foi suspenso e a gente está agora aguardando, né, o julgamento ser retomado para ver o que de fato vai ser decidido na STJ. Depois que ela pediu vista, tem um prazo para ter esse julgamento novamente? Não, na verdade agora teve um pedido de vista sucessivo, então foram vários ministros que pediram vista, né? Se não me engano, o regimento diz que em 30 dias eles precisariam devolver o processo para julgamento, mas como são vários ministros, talvez esse prazo seja ampliado, né? Então, enfim, os ministros podem pedir, apesar do regimento prever um prazo, mas os ministros podem pedir uma prorrogação porque estão examinando, enfim. Então, na prática, acaba não tendo um prazo específico para que isso volte. E se porventura retomar e for acatado, qual é o impacto que isso causa para o consumidor direto? Se reconhecer como taxativo? O impacto eu vou até complementar. E eles têm um prazo ou isso já é da noite para o dia? Que mude para um taxativo, um exemplo? Então veja assim, não é uma decisão, é uma decisão que vai ser dada em um processo específico, onde tem um consumidor e uma operadora discutindo. Ele vai formar uma jurisprudência, entendeu? Que vai influenciar o julgamento de outros processos, tá? Mas ele não é
Não é que a partir daquele julgamento todo mundo é obrigado a seguir aquela decisão. Quer dizer que o STJ adotou como jurisprudência esse posicionamento e isso vai influenciar as decisões dos tribunais estaduais, entendeu? Sim. Então os juízes dos tribunais estaduais, quando forem julgar essa matéria, podem ser influenciados, provavelmente serão, por essa jurisprudência do STJ, né? Que adota o rol como taxativo. Agora, os consumidores certamente vão ter muita restrição de atendimento, e aí a gente vai ter que olhar um pouco mais para a ANS, né? Como que a ANS vai lidar com isso? Porque a ANS vai ter que então se posicionar, e não só isso, né? A ANS vai precisar ter um mecanismo de atualização do rol e uma dinâmica de atualização do rol muito mais rápida, e acredito que isso inclusive pode causar uma judicialização contra a ANS, né? Porque se a ANS eventualmente for omissa na atualização do rol, isso pode fazer com que os consumidores passem a exigir da ANS a incorporação de procedimentos no rol. Eu particularmente supus, isso é uma opinião minha, né, que toda essa questão desses reajustes ele teria muito a ver por essa questão do rol, né, de repente ter uma definição num curto prazo, as operadoras poderem ter impactos antes de um período aí de 2 anos, que era igual antigamente. Então eu particularmente tive um entendimento pessoal, mas agora entendo que... Até a ministra Nancy, ela coloca no voto dela essa questão, né? E ela fala claramente, a judicialização existe já há muitos anos, ela não é de hoje, né? E o entendimento sempre foi pelo rol exemplificativo. E isso nunca quebrou as operadoras estão aí até hoje, né? Doutor, e algumas pessoas falam assim, mas dentro das discussões, porque isso virou uma discussão muito grande, né? Algumas pessoas chegaram a dizer, mas o rol vai ser taxativo, mas não vai ser 100% taxativo, caso venha a ser decidido por isso, e que as decisões na jurisprudência sejam baseadas através dessa decisão. Você acha que se porventura de repente virar taxativo, vai ser 100% taxativo? Porque o pessoal fica falando, vai ser taxativo, mas não vai, eles vão ser mais flexíveis. Eu acho que isso eu acho que é difícil ser taxativo, que o rol é puramente taxativo, né? Eu acho que é difícil, apesar que, enfim, está em julgamento ainda, pode acontecer. São 8 ministros? Na verdade, quando juntam as duas turmas, são 10 ministros, mas o presidente não vota, né? Então são 9 que vão julgar. Então, o que eu dizia é o seguinte, eu acho que assim, é difícil a gente ter eu acho, na minha opinião, que é difícil o STJ dizer que o rol é taxativo e não vão existir exceções, né? Porque senão a gente ingessa a própria medicina, né? A própria atividade médica. Algumas pessoas dizem exatamente isso. Pode ser que o STJ entenda que o rol ele tem que ser taxativo, mas as exceções precisam seguir determinados critérios, e fixar critérios para que o rol seja flexibilizado, né? Mas aí a gente praticamente estaria no mesmo caminho que a gente tem hoje, porque hoje o judiciário não concede, eu não vejo o judiciário concedendo tratamentos sem mínimo de critérios, né? O judiciário hoje exige que o consumidor demonstre que o tratamento de fato é necessário, tem indicação médica. Não é só chegar lá e falar que eu quero que cobre isso. Exatamente, que existe, evidências que a comunidade médica admite aquele tratamento como um tratamento aceito pela comunidade médica, não é um tratamento experimental. Tenta pedir um tratamento puramente estético hoje na justiça, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Entra na justiça e pede para o seu plano cobrir uma correção qualquer puramente estética. O judiciário não vai te dar isso, né? Então, assim, hoje o judiciário já tem critérios muito claros, né? Então, assim, eu acho que se for nesse sentido, não deve mudar muito o que existe hoje. O judiciário vai continuar sendo criterioso e analisar caso a caso se de fato o plano tem que cobrir, né? Mas o que a gente sabe é que as operadoras, lógico, pedem para que o rol seja puramente taxativo. Se for taxativo, assim, cada cliente vai ter que entrar com uma ação para que seja
Não, o consumidor vai poder até entrar com a ação, mas eventualmente ele não vai ter uma decisão favorável se o entendimento for que o rol é taxativo e se o tratamento não estiver no rol. E não entra como assim uma exceção? Direito adquirido. Eu comprei com esse direito de utilização dentro do que tem no rol. No meio do caminho, dentro do meu contrato que a operadora pede que eu permaneça no contrato lá de 1 ano, por exemplo, e mudou no meio do caminho, o que vai ser alegado? Porque assim, já era no meu direito adquirido e agora vocês mudaram? Como... É que assim, essa decisão não vai mudar a legislação, vai mudar o entendimento do judiciário, entendeu? Então, na verdade, os contratos dizem que o tratamento coberto é o que está no rol. A questão é quando o beneficiário precisa de um tratamento que não está no rol. Sim, E aí ele busca a justiça para pedir o tratamento que não está no rol. Ou às vezes está no rol, mas no rol tem uma diretriz de utilização que diz que, olha, esse tratamento só serve para a pessoa que tem tal doença. Se você tem outra doença, esse tratamento não serve, entendeu? Então, já tem jogadinha. Sabe o que é legal? É que o doutor colocou sempre a questão de tratamento. E muitas pessoas confundem o rol que ele cobre uma doença. Né? E na verdade, o rol ele é sempre baseado em tratamento. Né? Na verdade, assim, os planos, isso está na Lei 9.556, os planos são obrigados a cobrir todas as doenças que estão listadas na classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde, que é o CIT. E para tratar essas doenças existe o rol de procedimentos. Né? Então o rol é de procedimentos, não de procedimentos. É isso aí. Isso é bem bacana. E a questão do reajuste também, que com certeza vai ser bem agressivo, eu percebo que as operadoras também, isso aí é uma segunda suposição minha também, que eu percebo que as operadoras elas estão chutando lá em cima, porque muitos acabam engolindo. Como a questão da judicialização. Muitas vezes você acaba sendo prejudicado pela operadora, pela seguradora, ou talvez não tenha aí uma ajuda da ANS e acabam deixando por estar. E deixa para lá. Hoje, você percebe que o número de judicialização ele é bem menor do que talvez o que as pessoas sofram, né, em relação a isso. Sem dúvida. Sem dúvida, né? Até porque, assim, às vezes muitos tratamentos são negados, o custo é baixo e aí o consumidor acaba deixando para lá e fala assim, como é que eu vou, né? Mas só se eu pagar R$2.000 do que entrar na justiça. Pagar advogado, às vezes, tudo bem, você tem, né, meios de ingressar na justiça quando o valor é baixo, sem contratar advogado, você tem os juizados especiais que permitem isso, mas é um transtorno, são pelo menos 1 ano e meio, 2 anos de briga na justiça, tendo que comparecer em audiência e tudo mais, então às vezes o custo é baixo, o consumidor deixa para lá. Né? E aí isso não vai para a justiça. Então, de fato, a justiça não recebe todos os abusos das operadoras. E eu digo isso porque as operadoras também, de um tempo para cá, eu acredito que uma média de uns 2, 3 anos, elas criaram as áreas de retenções. Então, quando as operadoras, você recebe lá um pedido de cancelamento, elas revêem todo o seu contrato, elas olham a questão da sinistralidade e elas negociam o valor do reajuste. E isso nunca aconteceu, cara. Quando aconteceu a primeira vez, eu tomei até um susto. Falei, nossa, mas isso aconteceu muito durante a pandemia. Inclusive, às vezes, empresas que você recebeu um reajuste de 10%, que foi uma média de 8%, 9%, e dentro de uma negociação, eles negativaram esse reajuste, como aconteceu na pessoa física. Então, ao invés de aumentar 8%, ela teve um desconto de 10%, de 15%, até 30%. Porque é vantajoso para a operadora olhar esse contrato e, se ele estiver dando lucro, que ele se mantenha na empresa dentro de uma negociação do que procurar outra operadora fora. Eu acredito que essa questão dos reajustes, as operadoras, elas, igual é uma suposição minha, que muitas vezes eles vão soltar o reajuste esperando que talvez entrem com uma solicitação de cancelamento, eles olhem para os contratos de cancelamento, analisem os que vale a pena e façam negociação com esses contratos. E os que não vale a pena eles vão deixar aí. Não sei se faz sentido. Eu suponho que sim, mas assim, o que eu vejo é que as operadoras elas têm uma comunicação muito ruim com o consumidor, né? Muito ruim. E aí eu acho que a ANS ela até divulgou uns meses atrás aquele índice de soluções de casos das ouvidorias. Não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas eu lembro que me chamou a atenção que as ouvidorias das operadoras resolvem muito pouco. Está em torno de 25%, 26%, né? Era 25%, era isso. Não chegava a 30%, você viu, né?
Então, quer dizer, o beneficiário ele já teve o problema, provavelmente ele já procurou o corretor, já ligou na central de atendimento, já teve um desgaste, não conseguiu resolver, até chegar na ouvidoria. Chega na ouvidoria, resolve 25% dos casos. É muito pouco, né? Então, assim, eu acho que... E a ouvidoria certamente não recebe todas as reclamações, são poucas. É quase impossível conseguir falar na ouvidoria. A gente está com um caso lá que é muito difícil, tá? Muito difícil falar na ouvidoria. E aí, igual você falou, a comunicação é muito ruim, porque você fica perdido. É muito ruim. E aí, se a comunicação da operadora é só em cima do que interessa a ela, né, assim, olha como o consumidor vai se sentir, né? Então, assim, ela só me procura quando interessa a ela, porque o contrato está dando lucro, então agora ela vai me dar um descontinho. É terrível, né? Assim, é uma falta de respeito com o consumidor muito gigantesca. Grande. E as operadoras, para isso, eles estão crescendo muito a questão da verticalização e também da questão agora do médico da família, né? Então, é algo que vem crescendo, principalmente na questão do plano individual. Muitas vezes o consumidor ele olha como uma trava, né, na questão da utilização. As operadoras olham como um direcionamento para uma utilização correta do que uma má utilização, né? Eu acho que, no meu ponto de vista, os dois têm um pouquinho de razão, até porque hoje a saúde tem um custo caro muitas vezes pela má utilização e muitas vezes pelo achismo. Então, de repente, o próprio consumidor fala, eu acho que eu preciso de uma ressonância, eu acho que eu preciso ir ao médico. Ou às vezes chega até na frente do médico, o médico não pede um exame, ele fica bravo com o médico, né? Tá certo que muitas vezes também na verticalização a gente tem essa questão da alimentação, e os médicos eles se sentem intimidados a não solicitar muitos exames, né? E eu queria a sua opinião sobre essa questão da verticalização, do médico da família, ou até mesmo do próprio médico em si, no qual ele tem essa trava para poder, talvez, utilizar de ferramentas para um tratamento correto, coisa que um profissional de rede credenciado ou um profissional particular não tenha, porque ele tem essa liberdade de pedir os exames ou os procedimentos que ele julgue necessário. E aí tem uma briga muito grande com a operadora, né, quando entra aquela questão de liberação de material, de procedimento, e aí os médicos começam a se falar, né? Até esses dias eu estava num debate com uma pessoa que representava uma operadora e uma operadora que estava adotando esse modelo de médico de família. E uma das coisas que eu coloquei o médico de família ele vai funcionar como de fato um médico de família, né, que colabora, contribui para o tratamento do beneficiário, daquele paciente, que orienta, ou ele vai ser uma barreira de acesso para o consumidor, né? Então isso é importante a gente ficar de olho. São modelos muito recentes ainda, carteiras muito pequenas, né? A gente ainda conhece muito pouco desses modelos, mas assim, a gente vê que tem algumas empresas apostando aí de novo nos planos individuais. Sim. E usando como mecanismo aí de controle de custo, justamente uma rede credenciada mais enxuta, uma abrangência territorial também menor, né, com uma cobertura só no município, algumas só aqui em São Paulo, por exemplo, no município de São Paulo, e para o consumidor acessar a rede credenciada, antes ele tem que passar no médico de família. Se a intenção for retomar o conceito de médico de família mesmo, legal, eu acho que é bom, porque o médico de família ele contribui muito para o avanço da saúde, né? Então, e contribui até hoje. Acho que a figura do médico de família é importante. Agora, o médico de família não pode servir para ser uma barreira de acesso para o consumidor. Eu preciso fazer uma cirurgia, o médico de família impede que ele faça a cirurgia, né? Então, assim, ele não pode transformar o médico de família em médico auditor, né? Então, é isso. É a minha única ressalva com relação a esse modelo. Né? Isso é fantástico. O médico auditor, né? Fala tudo. Fazer uma operação nas costas. Faz 4 agachamentos aí, deixa eu ver se dá certo. Se precisa operar. Médico de família não pode ser médico auditor da operadora, de forma alguma. Então, se não for isso, eu acho que é um modelo interessante. Agora, a verticalização, eu tenho só essa ressalva do conflito de interesse, né? Que aí é uma questão que não é regulamentada. Assim, a gente precisaria ter uma regulamentação adequada sobre esse modelo de planos que possuem hospitais
hospitais próprios e médicos que são contratados da própria operadora. Eu acho que existe um grande conflito de interesse aí, Gigantesco. né? Muito claro, né? A gente teve exemplo recente aí no caso da Prevent Senior, né? De médicos denunciando interferência da operadora na liberdade da atividade médica. Então, assim, isso precisa chamar a atenção. Estou nem fazendo juízo de valores. A Prevent Senior vai ser julgada pelas instâncias competentes por apurar se de fato houve ou não. Mas eu acho que isso precisa chamar a atenção, principalmente da agência reguladora, de que é algo que precisa ser regulamentado, né? Precisa ser regulamentado. A operadora pode ter tanta influência assim sobre a atividade do médico que trabalha no hospital próprio dela, né? Então isso precisa de fato passar por uma revisão. Com certeza, aí a gente percebe que muitas vezes o médico particular, ou o médico credenciado, ele pede uma cirurgia, ele pede um procedimento, e aí vai para a operadora analisar, e aquela coisa, né? Às vezes ele pede um material, eu preciso de 4 parafusinhos, a operadora fala, não, mas eu libero 2. Então. Eu pensei, não, mas isso aqui tá errado, dá para você fazer assim, você não precisa fazer com esses 4, você pode utilizar isso aqui que é de plástico, né? Então, esses dias eu atendi um caso assim que o médico ficou tão bravo, ele falou assim, acho que eu vou mandar o auditor fazer a cirurgia para ver se ele opera com isso aí. Para ver se ele opera, com certeza, porque você vai contra a conduta médica. Poxa, se o seu médico está pedindo, é o cara que estudou, é o cara que te conhece, ele sabe o que realmente você tem. E aí você pega um médico auditor, não estou julgando, tem lá as suas questões, entendo também por parte da operadora, mas ele analisa um histórico todo de um paciente por um exame. Não faz sentido. Não faz. E no judiciário, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a operadora ela não pode interferir na conduta médica do médico do paciente, né? Então a operadora ela não pode dizer qual é o tratamento adequado do paciente ou qual é o material adequado para a cirurgia do paciente. Ela vai receber aquele pedido de autorização, ela precisa avaliar, lógico, a indicação médica, a necessidade e tudo mais, mas ela não pode dizer, olha médico, em vez de operar com esse material, opera com esse outro, ou eu vou tirar alguns materiais aqui da cirurgia que você... Porque ela está interferindo e às vezes fazer para você pagar de forma particular, né? Principalmente quando entra alguma prótese. Aí eu não sei se existe a questão da cobertura, porque é algo que é bem pertinente, porque muitas vezes você vai fazer uma cirurgia ou algo em si, que existe uma prótese ou um material específico, que a operadora fala, não, eu cubro nacional, mas o médico fala, mas eu quero importado. Tem muito disso. Tem, muitas vezes o médico às vezes pede aquele determinado material, porque às vezes o paciente já tem uma prótese, vai precisar fazer a substituição dessa prótese, já teve uma rejeição, às vezes já tem uma situação de infecção. E o médico sabe que se ele fizer com a outra, vai dar errado, dali 6 meses ele vai ter que reoperar aquele paciente. Então o médico já está vendo o que aquele paciente de fato precisa para indicar aquele material. Lógico, pode ter fraude? Pode. É isso que eu ia falar, tem a questão do inverso também, né? Pode, não tô descartando aqui que possa existir fraude, pode, mas eu acho que assim, a gente precisa entender primeiro que fraude é exceção, né? Não é possível que todos os médicos que operam na parte da ortopedia cometam fraude com prótese, não é possível, né? Assim, não dá para acreditar nisso, pelo menos eu não acredito. Pede 2, uma ele guarda, a outra ele usa. Manda 2 próteses. Pode existir, mas eu acho que isso é exceção. E esse cara vai ter que, em algum momento, vai responder por isso, entendeu? Mas não são todos os médicos, né? Os médicos são muito sérios. Não pode generalizar, né? Não pode, de forma alguma. Mas parece que as operadoras generalizam, né? Porque todo pedido de ortopedia eu tô com um caso esbarra de lá. Um cliente que foi para fazer cirurgia do joelho internacional com meu marido. E aí, recente então, né? Foi anteontem, estava agendado para quarta-feira a cirurgia dele, a gente chegou no hospital. A gente tá com caso. 7 horas da manhã estava agendado no caso de um cliente meu marido. Chegamos lá, cadê? Não tava, aí o médico não chegou ainda, o hospital ligou pro médico, porque a Mil ainda não liberou. Aí não é possível, porque ele estava com alguns tokens, mas liberou uma coisa e não liberou o que ele tinha pedido.
Aí agora a Mil liberou, atende o hospital, só que ela não quer dar no hospital que a gente, que o médico orientou, que ele falou que já faz cirurgia lá, já está acostumado, quer fazer no hospital da rede própria. E aí a gente está num debate, enfim, conseguiu remarcar para o dia 9 no hospital de preferência. Mas assim, na briga, tive que ligar lá e falar, não, tem cobertura, tá no direito. Mas, deixar a gente ir até lá, com tudo certinho, para operar e não conseguir realizar a cirurgia, é complicado. Então, e a ortopedia, né? Ele opera menisco, joelho. Então, tudo quando envolve ortopedia, eles amarram muito. E eu acho assim, primeiro tem esse aspecto, né? Que a gente não pode, as operadoras não podem achar que todo médico está querendo fraudar a operadora por causa de prótese. E o segundo aspecto é o seguinte, se a operadora acha que está sendo vítima de fraude, que tome as medidas necessárias contra o médico. Né? Ela não precisa recusar o tratamento do paciente. Ela tome as medidas necessárias contra o médico. Ou ela não tem certeza. Né? Aí que tá. Pode ser que ela não queira tomar medidas contra o médico porque ela não tem certeza que aquilo é uma fraude. E aí assim, não dá. Reflete no consumidor final, que é o que menos tem culpa ali. Não dá para o consumidor responder por tudo isso. Né? Mas para o médico, eu acho que tem menos mesmo de questão de fraude, né? Ele deve já ter um receio maior de fazer isso, porque tem o CRM, né? Depois vai fazer uma... Isso pode ser prejudicial para ele perder o direito. Tem mecanismos para combate de fraude. Tem, a gente tem um caso de conversa mesmo, de treinamentos que a gente participa com operadoras, que eles falam assim, eles negam, quando vem atrás, eles pedem todos os exames do cliente, colocam o médico do operador em contato com o médico do paciente, para chegarem num consenso se de fato precisa daquele, né, do que foi solicitado. Então, não é que nega 100%, mas aí, quando você tem um médico que conversa com o outro e ele entende, explica, eu acho que é muito mais fácil. Opera só meio joelho. O auditor, igual a gente está falando, é até bacana, porque realmente faz com que a operadora ela tenha ciência do que está acontecendo. E, como você mesmo disse, se porventura ela perceber que haja algo errado ali, que em algum momento ela entenda que aquilo ali tem alguma coisa estranha, não vai prejudicar o cliente. Eu acho que igual tem que ter a cobertura dele. Claro. E aí depois ela vai no médico e fala, cara, por que você pediu isso? O que está acontecendo? E de repente até pegar um histórico dele para saber se tem alguma coisa para trás. Isso. Certamente as operadoras têm informações, dados sobre os médicos que pedem autorizações para realizar esses tratamentos. Então a operadora tem outros meios, né, que não seja, prejudicar o tratamento do paciente. Verdade. E doutor, a gente vai entrar num assunto agora bem bacana, relacionado ao bem bacana, mais ou menos, né? Relacionado ao cancelamento de contrato. Acho que isso é uma demanda que vem crescendo bastante e eu queria entender como que a Vilhena, como que você enxerga essas questões de leis, né, de RMs que vem acontecendo e que vem sendo efetivadas, concluídas e mesmo assim elas acabam não sendo respeitada pelas operadoras. Um exemplo é a RN95, que ela foi substituída pela 455, que ela cancela o parágrafo único, que é onde a gente tem um problema muito grande, que entre os 60 dias de aviso prévio e também os 12 meses de contrato. Mas as operadoras, elas se baseiam na questão do caput, que é aquele parágrafo que diz que elas têm que seguir o contrato. Eu percebo que a INS é muito omissa nessa parte, que isso veio através de uma decisão judicial do Rio de Janeiro, se não me engano. Foi do PROCON do Rio de Janeiro contra a ANS, né? Uma informação movida na Justiça Federal lá no Rio. Isso. E o interessante dessa ação é que assim, a decisão que transitou em julgado, ela determinou a nulidade do parágrafo único do artigo 17 da 195 e também, e aí é interessante que a decisão, ela não se limita só a declarar a nulidade desse parágrafo único. Ela diz o seguinte, e por conseguinte, né, por consequência, permitir que o consumidor possa cancelar o contrato coletivo sem a incidência de multa, em razão da fidelidade de 12 meses, e sem ter que cumprir o aviso prévio de 60 dias. Então, quer dizer, a decisão não se limitou a tirar o parágrafo único, ela impôs ali uma proibição de conduta. Né? Ela diz que é proibido exigir do consumidor multa em razão da fidelidade de 12 meses e aviso prévio de 60 dias. O aviso prévio de 60 dias praticamente se tornou uma faculdade do consumidor. O consumidor deveria optar por cumprir ou não 60 dias. Sim. Né?
mas não poderia mais ser obrigatório. E aí, nesse aspecto, a meu ver, a ANS descumpriu essa decisão judicial, porque a RN que ela editou não atende integralmente a decisão judicial. O problema é que quando você liga na ANS, falando sobre a 455, olha, eu posso cancelar o meu contrato sem multa? Você pode. E aí você abre um protocolo na operadora, entra na ANS com esse protocolo, e aí depois você recebe a operadora que você não... A ANS fala que você pode, mas chega na operadora ela fala que você não pode. Que não pode. E aí fica por isso. E fica por isso. Eu recebo muito caso assim, e a gente tem que entrar com ação, e no judiciário, o judiciário tem declarado, né, na grande maioria dos casos, tem declarado a inexigibilidade tanto do aviso prévio como da multa. E aí a gente tem Mas infelizmente, assim, a minha percepção é igual à sua. Os consumidores que buscam a ANS não têm resposta efetiva, né, de proibição dessa multa, ou do aviso prévio. Essas pessoas acabam, de fato, precisando ir para a justiça. Na verdade, eu enxergo que o cliente ele fica muito na mão da operadora, da seguradora. A gente tem casos que, quando o cliente ele não é interessante para a seguradora, ela cancela de imediato. De imediato? A gente foi fazer uma troca de um plano recentemente. Não era seu marido. Fomos aguardar. Não era seu marido. Fizemos aí, programamos o início de vigência do novo contrato para 60 dias. Quando entramos com o pedido de cancelamento para respeitar o prazo, a operadora respondeu que o plano estava cancelado já de imediato. A gente teve que correr para tentar antecipar. Ou seja, quando o cliente não é bom para eles, na visão deles, eles cancelam de imediato usando a 195. Quando não, eles usam o aviso prévio de 60 dias. E o que eu vejo muito é que às vezes a operadora ela não comunica o reajuste com antecedência para a empresa, né? A empresa fica sabendo do reajuste já muito próximo ali à renovação do contrato, às vezes até depois da renovação do contrato. E aí a empresa diz o seguinte, olha, eu não quero ficar com esse reajuste, então eu quero sair. Às vezes a empresa já até conseguiu outra operadora. Mas se você recebeu um reajuste de 80%? Pois é. E eu tenho casos nessa linha, que a empresa recebeu um reajuste absurdo de 60%, 80%. Falou, não vou ficar. Procurou outra operadora, conseguiu outra operadora que ia aceitar o grupo e tudo mais. E virou para a operadora antiga e falou assim, quero sair a partir de daqui uma semana, E a operadora falou assim, não, tá bom, você vai sair, tudo bem, só que você vai pagar os 60 dias com o reajuste. Aí você fala assim, pô, mas peraí, você não me informou com antecedência esse reajuste. Por que eu tenho que me submeter a um reajuste que você me informa em cima da hora e agora eu sou obrigado, além de cumprir os 60 dias, cumprir os 60 dias reajustado. Né? Então, assim, é de fato uma situação que o judiciário reconhece como abusivo. Esses casos acabam indo mesmo para a justiça. Esses casos todos que vão para a justiça, assim, acumulam um monte de casos do mesmo tipo de problema que aconteceu. A operadora já não seria obrigada, assim, a mudar o tipo de... multa, até ela tá chegando. Não. Deveria, né? Nem multa e nem muda já, se você a minha cláusula muda. Não. Assim, infelizmente não, né? Porque assim, de fato a justiça, ela tem decisões reiteradas. Algumas, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem inclusive súmulas. Uma das súmulas que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem, por exemplo, é que as operadoras são obrigadas a cobrir home care. Mas vocês devem encontrar contratos que excluem home care. Até hoje. Né? Então, assim, mesmo o judiciário dando decisões reiteradas em um sentido, a operadora ela não teria obrigação de mudar, né? A não ser que mude a legislação. E ela fica sujeita ao consumidor entrar com uma ação contra ela e o judiciário já tem um entendimento fixado. Porque nem é todo mundo que vai, né? Nem é todo mundo que vai. Então, para ela tá mais cômodo de esperar acontecer. Aí é uma opção da operadora, né? De manter uma cláusula que o judiciário reconhece que é abusiva. E quando ela aplicar essa cláusula, ela está sujeita a uma ação judicial, sabendo que o judiciário vai provavelmente reconhecer a abusividade. Então, mas é uma opção da operadora. Mas é meio engraçado, porque você liga na ANS, ela fala, não, você pode cancelar, liga lá e abre o protocolo e não cancela, aí você volta, mas caramba, você falou que eu podia cancelar. Mas a operadora falou o quê? Que eu não posso. Então você não pode. Mais ou menos assim, né? E na maioria dos casos, o operador diz o seguinte, o parágrafo único foi anulado, mas eu
eu tenho essa previsão no contrato, que o contrato da previsão eu vou manter a multa, vou manter os 60 dias. Se baseia muito nisso. Tem a N412 também, né, que é muito conhecida sobre a questão de você sair, e muitos contratos as pessoas vêm utilizando disso, mas é que é bem arriscado, dá muito trabalho, porque tem algumas penalidades, principalmente a questão de ser irreversível, a questão de não poder aproveitar a carência no plano de destino, então é bem arriscado. E não só isso, né? Algumas operadoras, já vi contratos, prevê que se o contrato ficar com mínimo abaixo do mínimo de vidas, ele é cancelado e tem aplicação de multa, né? Então, as operadoras vão colocando ferramentas para obrigar o consumidor de fato a se sujeitar a uma multa ou 60 dias de aviso prévio. Uma pergunta agora, doutor. Eu tive uma cliente agora recente que ela foi cancelado o plano de saúde dela por falta de pagamento. E ela estava num momento bem conturbado e acabou não vindo os boletos. E ela reclamou que a operadora não sinalizou ela em nenhum momento. E quando você liga na operadora, ela fala que a obrigação é do cliente em pagar o boleto. Existe algo na questão jurídica em que a operadora é obrigada a sinalizar ao cliente que o contrato dele vai ser cancelado, até porque foram 5 meses e foi girado 5 boletos. Eu falei, poxa, mas como 5 se ela só é obrigada a pagar 2 pelo caso, né, dos 60 dias após 60 dias é cancelado. E isso foi gerando boleto, e agora a gente está numa briga com a operadora para tentar reativar o contrato, a gente está numa dificuldade, mas o cliente ele se sente muito insatisfeito pela questão da operadora em nenhum momento avisar ele, e nem eu como corretor. Bom, são duas questões, né? A primeira, assim, a operadora com 60 dias de inadimplência, ela pode cancelar o contrato, mas ela pode também não cancelar. E a pessoa vai continuar inadimplente, né? Isso vai gerando uma dívida para a pessoa. Então, esse acho que é um aspecto importante. Mas, vamos lá. A lei dos planos de saúde, ela diz que no caso de contratos individuais e familiares, a operadora ela só pode cancelar por inadimplência após 60 dias de inadimplência, né, nos últimos 12 meses, que podem ser consecutivos ou não, mas desde que ela avise o consumidor até o 50º dia sobre a inadimplência. Tá? Então, se o consumidor não for avisado até o 50º dia, ele não pode ter o contrato cancelado. Então, mas é muito comum as operadoras ou as operadoras não comunicam, ou elas mandam só um comunicadozinho pequenininho no boleto ali, né, que está inadimplente. O judiciário entende que esse comunicado ele não serve para fins do que determina a lei. Deveria ser comunicado à parte. Isso, a lei determina que o consumidor seja comunicado. E aí o próprio Código de Defesa do Consumidor diz que o consumidor tem que sempre receber informações claras e adequadas, né, sobre os serviços que estão sendo prestados. Então, quando a lei diz que o consumidor tem que ser comunicado, é um comunicado específico, claro, sobre a inadimplência. E aí dando um prazo para que o consumidor possa pagar a dívida, e se aí sim o consumidor não pagar, o plano vai ser cancelado. Com relação aos planos coletivos, a lei é omissa, e aí fica o que está em cada contrato. Tá? E aí tem contratos que prevêem lá que o plano vai ser cancelado independente de notificação. E aí as operadoras cancelam e não mandam notificação nenhuma. Mas o judiciário, e aí o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo aqui tem uma súmula sobre isso, reconhece que independente do tipo de plano, em caso de inadimplência, o contrato não pode ser cancelado se o consumidor não foi comunicado previamente da inadimplência e não teve a oportunidade de pagar essa dívida. Tá? Então, o judiciário tem reconhecido que essas rescisões por inadimplência sem aviso prévio são rescisões abusivas. Esse caso aí foi na Sul América, né? E eu tenho um caso da Bradesco que realmente ela trata essa questão do comunicado como algo prioritário. Ela fica insistindo para o cliente na questão de ela validar a informação, porque você tem que receber e você tem que responder ou dar uma ciência, né? Vale notificação por e-mail, para SMS? Olha, se for uma ciência inequívoca, né, que o consumidor recebeu, tenho certeza que ele recebeu, a melhor maneira sim, mas o ideal é que seja uma correspondência. Né? Mas assim, às vezes acontece, né? Eu já tive situações em que o consumidor, por um descuido, pulou um mês.
Ele pagou lá janeiro, fevereiro, pulou março, mas por um descuido. E pagou abril, de repente para de chegar boleto. Um monte. Aí ele continua pagando e a operadora em nenhum momento avisa ele. Ele só percebe que ele não pagou porque para de chegar boleto. Aí para chegar boleto, não chegou o boleto desse mês, entra em contato com a operadora, foi cancelado. Por quê? Porque se pulou um mês. Ele nem tinha percebido. Se a operadora tivesse notificado, e aí é o princípio da boa-fé, né? Se a operadora tivesse notificado o consumidor certamente teria feito pagamento e, né, foi um descuido, passou. Entra até a questão que você tinha comentado antes, né, da comunicação da operadora com o beneficiário. É o mínimo, poxa, acho que isso não precisaria nem ter uma pessoa para fazer, até de forma automática, todo o sistema, um disparo. E assim, óbvio, a operadora ela não é obrigada a prestar serviço sem receber a contraprestação, mas tem que ter um mínimo de boa-fé, né, de comunicar ao consumidor que ele está inadimplente e dar para ele um prazo razoável de 10 dias pelo menos, para que ele pague a dívida e você não tenha como consequência o rompimento do contrato, né, porque o rompimento do contrato é a consequência mais grave. Né, então assim, a operadora tem o direito de cancelar por inadimplência, mas não tem o direito de abusar, né, desse direito dela. Com relação à cobertura, ele está com boleto em atraso, suspende o atendimento, mas urgência e emergência eles são obrigados a dar, né? São. Assim, essa suspensão de atendimento, inclusive, eu acho que é abusiva. Né? Eles nem deveriam suspender. Porque eles cobram depois, né? Então é algo que realmente dentro dos 60 dias até ser cancelado, o atendimento tem que ser prestado. Ou ele também não pode cobrar. Se o atendimento está suspenso, por que ele vai cobrar? Né? Então, senão tem um enriquecimento ilícito da operadora, que não prestou o serviço, mas quer receber por ele. E olha que tem bastante aí, viu? Então, assim, não deveria sequer suspender. Eu entendo que a própria suspensão já é abusiva, já é ilegal. Faz muito sentido, porque realmente é cobrado. É cobrado. Com juros, multa, você paga tudo isso. Isso, exatamente. Mas em contrapartida você teve seu atendimento suspenso. Né? E esse cliente ele ficou muito bravo, porque aí implicou na questão do aproveitamento de carência para outra operadora. Porque ele ficou 5 meses, eu não tinha como aproveitar, não tinha como fazer uma portabilidade, e isso foi muito prejudicial. Mas enfim, ele ficou muito puto, a gente está tentando resolver de uma outra forma, mas foi bem complicado. Eu imagino. Foi bem complicado. E até a questão do aproveitamento de carência, né? Existe a portabilidade, existe o aproveitamento de carência. Acredito que também seja talvez uma forma de comunicação que o corretor muitas vezes tem dificuldade com o cliente, né? Como que você indicaria, doutor, para um corretor hoje, comunicar ao cliente a questão da portabilidade e da redução? A redução de carência seria a palavra correta? Então, esse é um problema que aparece aqui com frequência. Né? O consumidor chega aqui e fala, fiz portabilidade. Você vai ver, não foi portabilidade, foi redução de carência. Nossa, né? eu como corretor pego clientes falando, não, mas eu falei com outro corretor, ele falou que é portabilidade. E aí eu costumo fazer uma pergunta, mas o que você sabe sobre isso? O que foi passado? E aí quando ele explica, eu falo, não foi a portabilidade. Isso não é portabilidade, né? O próprio consumidor ele já vem perguntando pela portabilidade. Assim, até onde eu sei, algumas operadoras não remuneram o corretor quando ele faz portabilidade. Então o corretor às vezes foge de fazer a portabilidade e oferece para o cliente um plano novo com redução de carência, que não é a mesma coisa, né? Obviamente não é a mesma coisa. Esse consumidor inclusive fica sujeito a carência para doenças pré-existentes, né? Mas o corretor acaba não comunicando o cliente sobre isso, o cliente acredita que fez uma portabilidade e não fez. E aí normalmente isso chega aqui quando ele precisa de um tratamento e descobre que está na carência, né? E aí o problema já aconteceu, a confusão está feita e aí acaba indo para a justiça. Então, assim, é muito importante que o corretor deixe claro para o consumidor se ele está fazendo uma portabilidade ou se ele está fazendo uma redução de carência, né? Porque, inclusive, isso pode, se o corretor afirmar e eventualmente documentar para o cliente que ele está fazendo uma portabilidade, mas de fato estiver fazendo uma redução de carência, esse corretor pode, inclusive, responder junto com a operadora pelo dano que esse consumidor vier a sofrer pela negativa de tratamento. Né? Então, assim, é importante, o corretor tem que saber que ele também tem responsabilidade e que ele, inclusive, pode responder judicialmente junto com a operadora se foi erro do corretor, né? Porque o corretor está dentro da cadeia de consumo junto com a operadora, né? Então, é importante
o corretor ter noção da responsabilidade dele e sempre ter a maior transparência enfim, atuar com boa fé junto ao cliente para que lá na frente ele não responda por isso, né? Eu percebo também que antigamente nós tínhamos muitos corretores que não eram habilitados pela SUSEP, porque antigamente até hoje você não necessariamente precisa de uma habilitação, né? Existem plataformas, então você pode trabalhar de uma forma secundária como corretor de plano de saúde. Eu acredito que a tecnologia ela veio para auxiliar o corretor e até para peneirar um pouquinho essa questão dos corretores que realmente focam na profissão, que realmente se desenvolvem nisso, né, e daqueles corretores que vendem por vender. E um ponto importante é a própria declaração de saúde, que hoje ela tem que ser muito bem alinhada com o cliente, porque não é mais o corretor que preenche, é tudo de forma online, é tudo enviado pro cliente. E isso tem o seu ponto positivo, porque você tem que estar muito bem alinhado, mas tem o seu ponto negativo também. Porque o cliente, em si, ele acaba colocando algumas coisas que muitas vezes ele não tem. Um exemplo, eu tive um caso que o cliente colocou: eu sinto uma dor atrás do rim. Como você vai explicar isso para o operador? Então, eu acredito muito nessa questão da portabilidade alinhado com a informação correta para o cliente, até porque ele vai preencher a declaração de saúde dele. Qualquer item que ele coloque como positivo, como sim, pode gerar um transtorno muito grande pelo fato de ele estar em carência e não foi feito a migração de plano da maneira correta. Sim, assim, os consumidores têm muita dúvida na hora de preencher essas declarações de saúde, né? É novo, né? Começou há um ano. Ele recebe um token, um link, abre lá e tá aquele monte de perguntas. E eles têm dúvidas, de fato. Eu fiz uma cirurgia aqui no meu tornozelo 20 anos atrás, tudo claro. Mas aí é difícil. Teria que ser papel da operadora orientar essa pessoa, né? Assim, disponibilizar um profissional, um médico, que seja, para orientar essa pessoa. Porque a gente percebe que assim, o consumidor ele não está querendo omitir, não está querendo tirar vantagem, mas por outro lado ele também não quer colocar alguma coisa ali que de repente possa prejudicar a contratação do plano de forma indevida, né? Porque eu fiz uma cirurgia 20 anos atrás, meu tornozelo não tem mais nada, corro, pedalo, preciso pôr? Eu não sei, nem eu sei se precisa pôr. E existe essa pergunta: você já fez alguma cirurgia? Caramba, e pior que se você coloca algum sim, depende da interpretação. Então é muito complicado preencher uma declaração de saúde. Eu acho que, com certeza, a melhor maneira seria, como você falou, a operadora fazer isso. Exatamente. Então, assim, acho que se a gente ligar no teleatendimento agora de uma operadora e perguntar isso, nem a atendente vai saber responder se põe ou não, né? Então, é muito difícil, é complicado. Toda a nossa orientação é sempre: não omita doenças. Se você tem conhecimento de uma doença inclusive que você esteja ainda em acompanhamento, ainda que você não esteja num tratamento, mas acompanhando, é importante que você coloque a doença, né? Porque eventualmente omissões podem gerar alegação de fraude, mas assim, de fato tem situações que nem a gente sabe muito bem como orientar, porque a operadora não deixa claro o que ela quer saber na declaração de saúde. São perguntas genéricas e às vezes que servem mesmo para colocar o consumidor ali no Marapuca, né? Induz o cliente a responder. Tem um cliente que às vezes coloca sinusite, às vezes coloca uma coisa que teve lá no passado, que não tem mais, e entra com carência. Esse caso especificamente da cliente do Leandro, ela, eu sinto uma dor do lado, mas ela não tem um diagnóstico. E aí ela colocou e precisa pôr, né? Uma dor atrás do rim. E eu, como corretor, não consigo enxergar, porque vai direto para a operadora, porque ela preenche a declaração de saúde, né? Isso pode causar um impacto tão grande, inclusive o que não é correto, e nós sabemos disso, e até um ponto em que a ANS ela funciona muito bem, que é a não aceitação do contrato, que entra numa seleção de risco. Sim. E às vezes a pessoa ela declara algo lá que ela tem, que a gente orienta, e ela acaba colocando lá um item específico, 2, 3, ou dependendo do número de vidas, várias pessoas colocam, e aí a operadora ela acaba declinando o contrato. É o famoso desinteresse comercial. Pois é. Porque a operadora não tem coragem de falar que é por causa da doença ou por causa da idade, né? Porque se a operadora tivesse coragem de assumir o que ela está fazendo, ela colocaria lá: não estou aceitando porque tem pessoa doente, não estou aceitando porque tem idoso, né? Mas ela não faz isso porque ela sabe que é ilegal o que ela está fazendo, né? É ilegal. Se ela pontuar que é
eu não posso legal, propor. A lei proíbe a recusa de adesão em razão da idade ou em razão de condição física. Mas desinteresse comercial pode. Não. Veja, Não pode. Ela teria que justificar o desinteresse comercial? Sim, teria que ser claro. Porque o porquê desinteresse comercial? O que está levando a operadora a não ter interesse comercial? Né? Ela precisa justificar. Porque senão fica uma resposta genérica, a gente não sabe. É desinteresse comercial por quê? Porque tem doente, porque tem idoso, porque a empresa está em outra cidade, numa cidade que a operadora não gosta. Ou até quando vem uma aceitação aplicado a uma pré-existente, que existe uma CPT, não fica claro. A única operadora hoje que deixa claro para o cliente, quando existe uma CPT, é a Bradesco. Que ela emite uma carta de CPT. Sim. E o cliente olha e dentro dessa carta está especificamente cada tipo de procedimento que ele não vai poder cumprir por 2 anos. Por 2 anos. Agora, o restante, como é que você explica para o cliente o que você não vai poder e o que você pode? É complicado. Mas, de fato, assim, tanto a lei proíbe essa prática, como também existe já a súmula normativa da ANS, né, nesse sentido, de que é proibida a seleção de risco e recusar tratamento. Aí ele funciona nessa parte, né, doutor? Olha, você diz em relação à NIP? De ter uma negativa relacionada à aceitação, uma seleção de risco, né, e você ligar e falar que não aceitou, e ela comunica a operadora e a operadora reverte isso. Eu nunca vi isso acontecer utilizando a ANS como mecanismo, né? Mas já aconteceu algumas vezes com você já teve essa experiência, que bom que funciona. Mas aí a operadora, o corretor, aí eu como corretor não sou remunerado e muitas vezes até eu sou bloqueado, entre aspas, acusado de orientar o cliente. E como que eu não posso orientar o cliente? É complicado. É complicado. Esses dias eu tive que entrar com uma ação para uma empresa, ela tinha plano com uma operadora e estava migrando para outra. E aí a outra operadora, a operadora de destino, fez a proposta para ela, tudo certinho, ela aceitou a proposta, cancelou com a anterior e a de origem lá na frente, não sei porquê, disse, olha, eu vou declinar aqui a sua proposta. A empresa ficou sem plano, né? Sem o de destino, já tinha cancelado o anterior, entrou em contato com a operadora anterior, a operadora anterior falou, como você já cancelou, não tem como, não te quero mais. A de destino prometeu e não cumpriu, a gente teve que entrar com a ação para exigir que a operadora de destino aceitasse a contratação da empresa, porque ela já tinha feito proposta, a empresa aceitou as condições, aceitou a proposta, deu aceite, e a partir dali vincula a execução do contrato. Agora uma dúvida, quando você tem essa questão da não aceitação da operadora de destino, quando a empresa tem débito na operadora de destino, nesse caso ela pode não aceitar, porque já aconteceu conosco, por exemplo, a Amil não aceitou a Coca-Cola, o cliente X, porque ele tem um débito na operadora que não foi pago quando ele saiu. Se a empresa ficou inadimplente com a operadora, Bem, aí acho que talvez seja uma recusa justificada, né? Aí acho que nesse caso, se a Amil, né, nesse exemplo que você está dando, se a Amil justificar nesse sentido, aí eu entendo que a Amil está agindo de forma correta. E uma dúvida que eu tenho com relação a clientes que têm um espectro autista. É carência? Eles podem aplicar CPT ou não? Mas você diz assim, a criança entra no plano, já com uma certa idade, no plano novo? Entra num plano novo, mesmo que ela venha de plano anterior, ela entra num plano novo. Porque o autismo ele é uma condição, né? Ele não é considerado uma doença. Mas se ele vai entrar numa operadora, a operadora pode aplicar o CPT ou não? Então, se ele vier de um plano anterior, ele pode fazer portabilidade. Agora, se ele não tem plano, vai fazer um plano novo, aí eu acho que sim. Aí eu acho que aplica CPT. É legal aplicar o CPT? Eu entendo que sim. Nesse caso, sim. Se ela não tinha nenhum plano, está fazendo um plano novo pela primeira vez, tendo autismo, né, tendo diagnóstico já de autismo, aí eu acho que ela vai cumprir o CPT mesmo. A gente tem meio que uma incógnita, né? Tem algumas pessoas que falam que não pode, porque não é uma doença, é uma condição,
E a gente tem casos de operadoras que aplicaram porque de fato ele vai utilizar, né? Mas se ela está classificada como doença lá no CID, né? Assim, Tem incídio. tem Então, uma doença. Né? Eu tenho uma dúvida com relação à aceitação da questão do IMC, né? não sei, nossa. Porque o IMC ele não pode ser utilizado como base. Eu falo por mim, até contei lá. Eu também, aí. Sobre Eu tinha na época eu treinava como personal, ele tinha acho que 1 ou 2 centímetros a mais do que eu. E ele tinha o mesmo peso que eu. Alto, cara, era alto, hein? O cara tinha mais de 1,60. E o cara era puro músculo. E eu era tipo assim. Também. Só que o músculo tava por trás da gordura. Já o dele não. E aí, assim, nesse caso, como que ficaria? Eles vão por base de IMC? O IMC ele vai indicar sobrepeso, né, algumas condições clínicas ali. Normalmente eles colocam CPT para cirurgia bariátrica, né? Eles usam o IMC para Uma aceitação bariátrica. Mas assim, eu já vi muitas decisões afastando a carência para cirurgia bariátrica, até porque às vezes a indicação da cirurgia bariátrica não decorre apenas do IMC, né? Ela decorre do IMC somado a outros aspectos, né? Então às vezes a pessoa também tem diabetes, tem comorbidades, tem outras questões. Então muitas vezes o judiciário afasta justamente porque o IMC não é o único critério de indicação para uma cirurgia bariátrica, né? Então tem essa discussão, mas de fato os operadores fazem isso. E hoje também a gente tem um problema na questão da aceitação relacionada à faixa etária, né? Desde 2004, com o Estatuto do Idoso, a gente tem aquela questão de 59 anos, que antigamente era o maior problema para a gente incluir, né? Pessoas acima de 59 anos, que agora se estendeu 64, passou de 65. A gente tem operadoras que negam, dependendo do número de pessoas dessa idade, mas agora também a gente está com uma grandes problemas para aceitação de crianças. De crianças? De crianças. Eu sabia. Se você, por exemplo, você não consegue fazer um plano para uma criança, pessoa física hoje praticamente. Inclusive no plano pessoa física. É mesmo. Por não aceitação. Mesmo em operadoras, pouquíssimas aceitam. E quando aceitam, tem requisito. Bom, de qualquer forma, a lei 9656 proíbe essa recusa em razão da idade. Não fala qual idade, né? Em razão da idade. E aí tem algumas operadoras que estão até precificando, né, o custo quando você tem a questão da pessoa, de uma faixa etária maior. E aí a questão da precificação não é só para a pessoa acima de 70 anos ou de 80 anos. Ela acaba acarretando o contrato inteiro pelo Estatuto do Idoso, porque uma pessoa de 0 a 18 anos não pode ter lá não pode ser 6 vezes maior, o custo da de 59 anos não pode ser 6 vezes maior da pessoa de 0 a 18. E aí acaba levando a pólice inteira. A pólice inteira reajustada. Essa eu não sabia. Quando você tem as operadoras acima de 70 anos já começam a reajustar. Inclusive existem muitos... A operadora ela só quer pessoas saudáveis, magras, jovens, mas não criança, né? Aí é bom ser operador. Aí é bom ser operadora de plano de saúde, né? Até eu quero. Só Gisele Bündchen. Só a minha altura e o meu IMC, né? Isso. Atleta. Doutor, e o último ponto para a gente poder abordar antes de encerrar é a questão da emergência e urgência. Sim. Acredito ser muito importante porque hoje tanto o corretor quanto o cliente ele não tem uma visão clara sobre isso, porque como acredito que a Anne e o próprio Tom nós somos acostumados a orientar o cliente de que emergência e urgência está coberto durante as primeiras 12 horas. Aí tem aquela questão do que é emergência, do que é urgência. Dizem que urgência é aquela questão de risco de morte. A urgência é aquele problema em que, se não cuidado naquele momento, ele pode levar a uma urgência. Não fica bem claro até onde o consumidor ele pode utilizar durante essas primeiras 24 horas. Até porque se for um caso simples, talvez a operadora ela tenha cobertura. Mas se de repente ele precise ficar internado, nem que seja durante as 12 horas, a operadora empurra com a barriga até dar esse tempo para depois... Bom, assim, a própria lei diz o que é urgência e o que é emergência, né? A lei do plano de saúde lá no... Inclusive dentro da ANS ela diz que é só em acidentes pessoais, né? Na verdade, a lei dos planos de saúde, acho que é o artigo, se não me engano, 35E da lei dos planos de saúde,
ela conceitua o que é emergência e o que é urgência, mas basicamente ou uma condição clínica que coloque em risco imediato, né, a vida ou a integridade física do beneficiário, que pode ser em decorrência de uma doença, pode ser em decorrência de um acidente pessoal, ou pode ser complicações do processo gestacional, né? Complicações do processo gestacional é classificado como urgência, e riscos imediatos à vida ou integridade física é classificado como emergência. A própria lei traz essa conceituação, se você der uma lida lá no artigo, é bem claro, você vai conseguir entender direitinho o que a lei diz que é emergência e o que é urgência. Mas em ambas as situações, você precisa que isso seja declarado por um médico, né? Então, quem vai dizer se é urgência ou é emergência é um médico. Né? Então, é o médico que está atendendo aquele paciente que vai dizer que o paciente está em estado de urgência ou de emergência. E a partir daí, a operadora tem a obrigação de cobrir. Se o beneficiário já tiver mais de 24 horas no plano, né? A carência máxima aí é de 24 horas. E aí tem uma resolução da ANS dizendo que essa cobertura deve ser só nas primeiras 12 horas. Mas o judiciário tem inclusive súmula em São Paulo, diz que essa limitação somente às primeiras 12 horas é abusiva, isso não está na lei. Como abusiva? É abusiva porque é uma limitação que não está na lei, está numa resolução, e a resolução não pode limitar o que a lei não limitou, né? Então, o judiciário tem entendimento pacificado de que as situações de urgência e emergência precisam receber atendimento até que o paciente tenha alta definitiva, né? Até que ele tenha alta com condições com a recuperação do seu estado de saúde. Tá? Então ele chegou 24 horas que ele já tem um plano. O médico constatou que é urgência ou emergência, ele tem que ter um atendimento, então até restabelecer a saúde. Já caiu as 12 horas. As 12 horas, muitas operadoras já não exigem mais essas 12 horas, não limitam mais essas primeiras 12 horas, mas as que limitam, se o beneficiário buscar a justiça, certamente a justiça vai derrubar essa limitação das primeiras 12 horas. Tá? E muitas vezes o cliente ele acaba assinando ali um cheque, porque ou você assina um cheque, um termo no qual você se responsabiliza por pagar isso de forma particular, ou você é transferido para o público. Se porventura ele assinar algo para pagar particular e judicializar ou de repente brigar com a operadora, ele tem direito a não pagar isso. Aí possivelmente o juiz vai determinar que a operadora arque com essa despesa e o hospital vai ter que devolver para ele eventualmente a garantia que exigiu, né? Um cheque, uma nota promissória, alguma coisa nesse sentido. Só que assim, é crime o hospital exigir garantia financeira para atendimento de urgência e emergência. É crime, tá no Código Penal. Era contravenção penal, virou crime. E ao mesmo tempo é muito comum. Mas é crime. Né? Se o paciente estiver numa situação de urgência e emergência e para receber o atendimento o hospital exigir uma garantia financeira, o responsável pelo hospital pode inclusive responder por crime. Isso se estende para exames também, porque aconteceu essa semana com um cliente meu que tem um convênio e ele foi no Fleury. E o Fleury disse assim, que a operadora seguradora tem até 48 horas para liberar o exame e que ela deveria assinar um termo se responsabilizando por pagar particular esse exame, sendo que ela não tem carência, né, e ela conseguiu o procedimento de um dia para o outro. Né? Acredito que sim, porque aí existe a questão da carência, né? E aí talvez o paciente não esteja em estado de urgência e de emergência numa situação dessa. Só em porque ele precisa estar em estado de urgência e emergência declarada por médico e ter uma exigência de uma garantia financeira por parte do hospital para receber o atendimento. Mais uma coisa que eu não deixo de entrar é no blog da Vilhena. Ele tem muita informação bacana. Ali tem lives, ali tem vídeos e também informativos sobre as atualizações do rol de judicialização. E é muito importante você também ter conhecimento disso. Então eu recomendo muito aí o blog, primeiramente porque eu uso. Legal, Leandro. Bom, antes de mais nada, agradecer novamente o convite, acho que foi ótimo, né? A gente conseguiu bater um papo aqui muito legal. Desejo muito sucesso para o podcast e tenho certeza que você vai conduzir aí muitos episódios com muita qualidade. Parabéns. Obrigado. Realmente
você tenha bastante sucesso. Bom, quem quiser acompanhar o Vilhena, nós temos o nosso site, né, que é o vilhenasilva.com.br, Vilhena com LH, vilhenasilva.com.br. E o Vilhena Silva está também presente em praticamente todas as redes sociais, né? Então a gente está no YouTube, a gente está no Instagram e no Facebook. E a gente disponibiliza com frequência conteúdo sobre plano de saúde, direito de saúde, né? O que tem aí de novidade, casos nossos que eventualmente foram para a justiça, tiveram alguma decisão interessante. Então a gente está sempre divulgando aí informações, conteúdos. Então fiquem à vontade para acessar, acompanhar, curtir. E também acionar também a assessoria jurídica, que é muito importante, caso você tenha alguma dúvida ou se sinta aí dentro de um reajuste abusivo ou de algo em que você não se sinta injustiçado, a Vilhena também está para isso, né, doutor? Sempre à disposição. Se precisar, a gente está sempre à disposição. Legal. Tom, também faça os seus sinceros agradecimentos, depois da Anne. Queria agradecer, né, por participar. Bodybuilder Tom. Sanei eu até algumas dúvidas aqui com o doutor. E é isso, até a próxima. Estamos juntos. Eu queria agradecer ao doutor, a gente que está ali no dia a dia, vivenciando, né, ali como corretor, na comercialização do plano de saúde, essas dúvidas é nossa rotina. E ele ajuda bastante a gente, ao nosso time principalmente, e aos corretores que a gente atende, né? Também vai ajudar bastante. Obrigada. Por questão de orientação. E para você que se inscreveu no canal e também curtiu aqui esse vídeo, você vai estar participando do sorteio do livro do Dr. Rafael, que nos cedeu gentilmente, e a gente vai estar sorteando. A partir do momento que a gente inserir esse vídeo no sistema, a gente vai contar um prazo de 7 dias, e durante esses 7 dias, para quem curtiu e comentou eu quero, a gente vai fazer um sorteio, e depois posteriormente vai estar entrando em contato, e a gente vai estar também enviando para vocês por correio. Inclusive eu vou pedir, doutor, para você assinar. Pode ser? Claro. Então vai, que bacana. Vai o livro assinado do Dr. Rafael Rolla. Autografado. Beleza? Autografado. É isso aí. Então sigam lá, galera. O podcast que vai falar tudo sobre plano de saúde e seguro para cliente e corretor. É o novo podcast do mercado, que é o Pode o Quê? Pode o Quê? Ficou legal, né? Então sigam lá. Obrigado, galera. Fiquem com Deus aí.